Amados irmãos, nós estamos falando a respeito do Jonas, né? Esse profeta maravilhoso, que tem muita coisa para nos ensinar com a sua pequena história. Então você pode abrir a sua Bíblia em Jonas capítulo 3. A segunda parte nós vamos ver agora do capítulo 3, a partir do versículo 5. Nós falamos na reflexão passada que o Senhor deu uma segunda chance para Jonas, né? Deus, ele, depois que o restaura e salva daquele momento de tamanha turbulência, a ponto dele achar que ia perder a vida, dentro do ventre do peixe, ele ora ao Senhor, e quando a alma já angustiada, vendo já o reflexo da morte, já chamando, vem, pode vir, pode entrar, a morte abrindo a portinha para ele, ele então ora ao Senhor e Deus teve misericórdia dele. Nós falamos que Deus não apenas só teve misericórdia, que já é bom demais, mas Deus restaura o Jonas para então ele cumprir aquilo que ele havia sido chamado para fazer. Jonas tem uma missão e Deus vai mostrar para esse profeta que, olha, quando eu falo que vou fazer alguma coisa, Jonas, eu faço e faço mesmo. Não importa se você bate o pé, fala que você não vai querer, que não tem jeito, você acha que você tem livre-arbítrio, né? Você escolhe. Não, mas eu vou mostrar para você que não é bem assim. E aí Deus faz isso com o profeta. Depois de 3 dias, parece que ele ficou mais calmo, mais tranquilo, né? 3 dias, 3 noites no vento do peixe. Aquele seminário intensivo, aquele encontro com Deus foi tremendo para ele. E ele saiu de lá agora disposto, sim, a ouvir a voz de Deus e atender o seu chamado. Ele vai então, prega aquela mensagem que nós já lemos no domingo passado. Chegamos então ao versículo 5, diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia a Nínive, e chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Amém? Está aqui essa leitura que a gente vai refletir nessa noite, repartir com os irmãos. Não se preocupe, não pretendo passar das 9. Pode acontecer um imprevisto. Mas eu sei que está friozinho, às vezes o irmão ainda quer levar a esposa para tomar um caldo, né, de feijão com galinha, ou um chocolate quente em casa, né? Então, a gente vai cooperar por essa obra também, né? Vamos fazer aqui com ordem e decência, não extrapolando nosso tempo, porque não é necessário também, né? Temos aqui um cronograma e vamos tentar seguir. Irmãos, nós chegamos então nessa parte onde é nos dito a respeito da cidade. Que cidade era essa que agora recebe a mensagem de Deus, a proclamação da verdade sobre Deus, daquilo que ele havia estabelecido para essa cidade. O profeta, o cara que vai ser o megafone de Deus, ele sai torcendo para que nada venha acontecer, além de que aquelas pessoas não venham dar nenhum ouvido ao que está sendo dito. Tudo que Jonas quer é que as pessoas ignorem a sua mensagem. Ele está pregando e está... Tomara que ninguém atenda esse negócio, né? Eu quero mais que esse negócio aqui pega fogo. E a gente vai dizer isso porque mais à frente. Mas, como nem tudo é flores para o profeta,
o versículo 5 começa já dizendo: os ninivitas creram em Deus. Que tragédia para Jonas. Puxa, fiz de tudo para esse pessoal não crer. E eles creram. Jonas está tentando fugir porque ele acha que algumas pessoas vão se arrepender. De repente ele não quer pregar para algumas pessoas, ele vai ter uma baita surpresa, porque a cidade toda agora vai se converter com sua proclamação. E é claro que está nítido aqui para nós que esse povo realmente se converteu. Se converteu. Primeiramente porque a gente tem ideia, a gente já falou isso nas reflexões passadas, do que era essa cidade, quem era esse povo, né? O comentarista Warren Wisber, ele diz que Nínive era, pelo menos tinha sua grandeza estabelecida em 4 pontos principais, né? Ou em 4 características. Primeiramente, grande na sua história. Era uma cidade que, para quem não sabia, foi fundada pelo bisneto de Noé, o tal do Nimrod, né? E então as suas raízes ali estavam plantadas em terras muito importantes, né? A cidade de Nínive também era grande, segundo o comentarista, no seu tamanho. O perímetro da cidade e dos seus subúrbios era cerca de 100 quilômetros. Seus palácios eram luxuosos, suas 1.500 torres eram imponentes, suas muralhas, né? Quase não sai essa palavra, eram também uma coisa extraordinária. Então a cidade era uma cidade rica, grande em número, porque veja que quando diz, vai ser dito no capítulo 4, né, quando Jonas fica frustrado com o que acontece na cidade, Deus fala assim: eu não vou ter misericórdia, compaixão de 120 mil que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. E os estudiosos, comentaristas falam que isso se refere apenas às crianças, né? Porque a criança que não sabe dizer o que é direito e o que é esquerda. Um adulto sabe, um cara sensato, ele sabe dizer. Então, se estima que a população era cerca de 600 mil pessoas por aí, ali naquela cidade. Então, era uma cidade extremamente grande, e era também grande no seu esplendor. Nínive era uma das principais cidades do Império Assírio, e também sua capital. Estava construída ali à beira do rio Tigre, um lugar importante, uma rota comercial, que fazia da cidade ser um grande centro, e trazendo assim grandes negócios, comércio para aquela cidade. Agora, nada disso se compara àquilo que ela tinha de maior. Sua maior grandeza era o seu pecado. Nínive era grande em pecado. A maldade de Nínive era terrível, a ponto do que é dito no capítulo 1, os irmãos lembram, que quando Jonas recebe essa missão, Deus diz a respeito dessa cidade que a grande cidade de Nínive, a malícia dela subiu até mim, ou seja, esse negócio já extrapolou, Jonas, esse negócio já chegou aqui, de tanta maldade que tinha ali, de tanta malícia que tinha naquela cidade. Então, Nínive era marcada por malícia, pela corrupção moral, pela violência, e aí a gente detalhou algumas coisas. Por exemplo, o que era esse império, a ponto de, quando eles iam e invadiam outras cidades, ou quando conquistavam cidades, traziam seus prisioneiros, eles faziam as piores barbaridades possíveis com o ser humano. E isso é muito descrito, ou se você quiser, tem interesse, ver tamanha crueldade que esse povo tinha, é só você ler o livro do profeta Naum. Então você vai encontrar ali um pouco descrito, né, retratado o que era de fato a cidade de Nínive, né? Uma das coisas terríveis que eles faziam, decapitavam pessoas aos milhares e empilhavam os seus crânios perto das portas da cidade, até esfolavam pessoas vivas. Então imagine, você chegando na cidade, está aquele monte de pessoa, aquele monte de crânio. Essa é a cidade que Jonas ele é convocado a pregar. Aí você fala bem assim: não, então está explicado, né? Esse cara é um israelita, profeta israelita. Quem vai meter a besta de ir para um lugar desse? Terra do inimigo, isso aí é pedir para morrer. Mas Jonas não está preocupado com isso.
O negócio de Jonas não é ele morrer ou não morrer. Tanto é que a gente viu isso quando ele está lá na tempestade, no meio daquela vendaval, daquela tormenta. Ele fala, me lance aí no mar aí que o negócio resolve. Então a gente já encerra esse negócio. O problema de Jonas era com a misericórdia de Deus. Esse era o problema dele. Jonas, ele não tinha medo dos ninivitas. Ele tinha medo era de que Deus era um Deus de amor. Ele falou assim, Deus, eu te conheço. Eu sei como que o Senhor é. Eu vou chegar lá, eu vou pregar, vai acontecer alguma coisa, o Senhor não vai fazer o que o Senhor fez, porque esse povo vai se arrepender e vai crer no Senhor, o Senhor não vai destruir eles. E Jonas queria a destruição daquele povo. Agora, o que é mais interessante nisso, porque a trajetória de Jonas demonstra que ele era alguém que carregava no seu próprio corpo as marcas do amor de Deus. Um profeta, um homem de Deus, uma pessoa que conhece a Deus, conhece tanto a teologia de Deus, a ponto de dentro do ventre do peixe, ele recitar salmos, parte do salmo nas suas orações. Então era um profeta, tinha conhecimento, tinha chamado, mas não tinha compaixão pelas pessoas. Nós estamos falando aqui sobre essas nossas intenções de ser uma igreja mais ativa no campo missionário, na evangelização, na busca desse propósito de fazer as pessoas conhecer o nome de Deus. Mas esse é o grande detalhe. Às vezes a gente acha que teologia vai resolver. Dizer para o camarada lá que o calvinismo é assim, o arminianismo é assim, né, porque você foi predestinado, você tem que crer em Jesus, porque você foi eleito. A questão é, há compaixão em nossas palavras, há amor em nossos corações estão se dilatando para que mais pessoas caibam nele. A nossa mente pensa nessas pessoas realmente nas suas reais necessidades. Pensa e olha com olhos de amor para essas vidas, ou a gente apenas quer se livrar de uma missão que Deus nos deu e diz, olha, para desencargo de consciência, eu fiz minha parte hoje, está aqui, marca um xizinho, já orei, já preguei para uma pessoa esse ano e está resolvida a minha conta. A questão não é essa, a questão é quanto eu experimentei dessa graça, desse amor, e o quanto isso de fato está permeando as minhas palavras, as minhas ações, o quanto isso me impulsiona e me leva em direção a essas pessoas que necessitam disso, que um dia eu, pela graça de Cristo, recebi. O Jonas é aquele que foi vomitado pelo peixe, aquele que ia morrer, mas Deus preparou um peixe, guardou o profeta, teve misericórdia dele. Agora ele vai pregar a palavra, mas sem nenhuma compaixão por essa nação, por esse povo, por esse império. Mas, como eu disse, quando Deus tem uma intenção, Ele vai fazer isso, independente da ação que aquele que Ele estabeleceu para fazer, da forma que Ele venha a encarar o negócio. Eu gosto de uma palavra, quando Paul Walsh ele prega sobre missões, e ele fala bem assim que, olha, isso tem que ser recebido como um grande privilégio. Uma coisa que você não fizer é apenas um privilégio que você está perdendo. Porque se você não fizer isso, se você não ter compaixão, e se você não está nem aí porque as pessoas estão morrendo e estão vivendo a vida delas sem Cristo, não tem problema. Alguém vai chegar lá e vai fazer esse negócio. Aquelas vidas vão ser alcançadas. O reino de Deus vai se estender até eles. A questão é o quanto você está perdendo disso. A questão é quanto você perde disso. Preocupado com tantas e tantas coisas que te circulam, né? Está ao seu redor. Às vezes uma visão tão egoísta, tão pequena, porque o Jonas era assim. Quando Deus manda ele profetizar sobre a expansão do reino de Israel, amém, Senhor, eis-me aqui. Se é para falar da minha casa, do meu povo, eu estou aqui. E às vezes nós somos assim também, quando o negócio é para falar a um povo estranho, uma gente que a gente não gosta, que a gente não vai com a cara, que a gente acha que não merece salvação, nós nos comportamos igual a Jonas e achamos que nós temos que estabelecer a agenda de Deus, de quem vai ser salvo ou não. E nós esquecemos que isso é uma coisa que Deus resolveu já na eternidade de antemão e nós somos apenas portadores dessa mensagem, somos apenas seus súditos, seus embaixadores, seus mordomos, aquele que leva essa mensagem. E é isso que Jonas vai mostrar a partir desse momento. Ele prega a palavra do Senhor e prega a palavra do Senhor e não a dele. Jonas não quer saber disso, mas ele é submisso nesse momento a Deus. Ele vai e não manipula, ele não distorce, ele prega a palavra do Senhor.
Irmãos, se nós queremos que de fato as pessoas cheguem ao conhecimento pleno de Deus e tenham as suas vidas transformadas, cheguem ao arrependimento, como nós um dia chegamos, não existe outra via a não ser a palavra de Deus. De Deus. Não é a nossa palavra, não é o nosso jeito, não é as circunstâncias que vai fazer com que essa pessoa se converta, se arrependa da sua vida. Às vezes a gente pode pensar isso. O Jonas, ele passou por aquele momento, teve o seu corpo marcado pela experiência do peixe, e fala, não, agora sim, as pessoas vão olhar para ele e vão se arrepender, porque está aqui um milagre. Não é isso. O nosso testemunho não vai converter ninguém. Você pode dizer para a pessoa que você passou por isso e Deus te livrou, isso apenas vai talvez te dar uma abertura para dizer a respeito de Deus. Se a pessoa se converter com base nisso, achando que Deus vai fazer o mesmo que ela fez com você, você está diluindo a palavra, você está distorcendo a palavra, porque essa palavra não tem o poder, a prerrogativa de levar ninguém ao arrependimento. Essa palavra engrandece a Deus, louva a Deus, a gente tem que contar realmente o que Deus está fazendo em nossas vidas, a gente tem que distribuir isso, a gente tem que compartilhar, mas quando a gente vai com a intenção de ver alguém se arrependendo, é o Evangelho, é a palavra de Deus, é aquilo que Ele estabeleceu. Como Paulo diz, o Evangelho é o poder, e somente o Evangelho, nada além dele. E essa cidade teve a experiência de ter algo vindo especialmente da parte de Deus. Quando Jonas prega, acontece isso, eles creem em Deus e agora demonstram que de fato creram em Deus. Eles dão alguns sinais de conversão. Primeiramente, veja o que o texto diz, proclamar um jejum. Isso aí tem que ser muito convertido para fazer, né? Negócio de jejum, tem muito crente que há dificuldade, irmão. Estou indo bem, de repente a gente esquece que estava jejuando e já quebra o jejum, né? Eles vestiram-se de panos de saco, uma forma de humilhação. Eles ouvem aquela mensagem e agora eles tentam, de alguma forma, dizer, nós estamos envergonhados com isso, nós estamos quebrantados com isso, nós estamos arrasados com isso, com essa palavra. Então, eles demonstram pela sua forma de se postarem, desde o maior até o menor. Isso vai ser mais detalhado à frente, porque chega essa notícia ao rei. Imagina, gente, o rei da cidade sabendo desse negócio. O que o rei vai fazer? O rei faz da mesma forma, levanta do seu trono, tira as suas vestes reais, cobre-se de cinza cobre-se de pano de saco e se assenta às cinzas. Uma demonstração de profunda humilhação também, e igualmente com os seus súditos. Uma coisa interessante que eu acho nesse ponto aqui, é que às vezes a gente acha que o Evangelho, que a mensagem de Deus, a proclamação de Deus, ela só é para um tipo de público. E a gente, na maioria das vezes, a gente acha que é para um pessoal que está sofrendo miseravelmente, lá em volta da cidade. Não, essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa de Deus, precisa de uma transformação. E a gente desconsidera que do lado da nossa casa, aquele muro bem alto, com interfone, com alarme, cerca elétrica, também precisa de Deus. Mas a gente acha que não, que o sujeito está bem, está sociável, tem um bom emprego, e a gente tem uma boa formação, o cidadão, e a gente tem até um certo receio de chegar com ele trazendo alguma verdade, porque a gente acha que essa verdade é só verdade para alguns. Mas olha o que o texto diz, que desde o menor até o maior. E sem nenhuma tentativa de causar isso. Isso aqui que eu acho interessante. Porque eu já fui assim, às vezes, acidentalmente ainda faço esse negócio. A gente acha que quando alguém sofre alguma tragédia na vida, o camarada vai para o hospital, a gente fala, agora é a hora, vamos lá pregar o evangelho para esse sujeito, que ele vai se arrepender, vai converter, porque ele está doente, a família está doente. O fulano está passando por uma situação difícil, é a hora de a gente chegar lá com o evangelho. Parece que a gente só procura tragédia para a gente proclamar o evangelho. Está errado? Não está errado. A questão é, se a gente para por aí, está errado. Porque a gente vai começar a confiar nas circunstâncias do nosso jeito, que a gente acha que tem um jeito de esse negócio acontecer, que só acontece assim, e na verdade não.
Deus tem o poder de fazer aquele cidadão que está muito bem na sua escrivania, no seu notebook ali, conversando, com as contas em dias, bem vestido, de repente, uma palavra, alguém chegar e falar alguma coisa com ele, e aquele sujeito, em pranto, se lançar diante de Cristo, se arrependendo de toda a sua vida, entregando a sua vida a Cristo. Porque esse poder não está em nós, não está nas circunstâncias, não está nas sequelas do Jonas, não está em nada, está em Deus e somente em Deus. Não está num ótimo pregador, a gente não precisa chamar o Valdomiro Santiago, um ótimo pregador, para não dizer o contrário. A gente não precisa chamar o cara mais entendido, o cara... Não, porque se esse cara não for lá, não vai resolver. Não, não é o cara, não é as circunstâncias. Um pregador diz em relação a isso, disse bem assim: pai, se esse hospital salvasse alguém, eu já não saía da beira do hospital, eu ia pregando só ali no hospital, porque daí as pessoas iam converter bastante gente ali. Não é assim. Tem gente que está passando por um problema, você vai, ora, amém, Deus abençoou. O que o sujeito fala? Muito obrigado, eu vou voltar para a minha vida. Está muito bom lá, eu não quero saber de Deus. Quero saber do benefício. O que você tem para mim, para me ajudar? E aí onde o Jonas entra com a sua mensagem, totalmente despretensiosa, apenas cumprindo a tabela, e acontece aqui que é algo extraordinário. O rei manda fazer aquele decreto para toda a cidade agora, então, também aderir a esse movimento, né, de profunda renúncia dos seus pecados. Interessante que, como eles sabem que o que se destaca nas suas vidas é a maldade, isso está bem claro no versículo aqui. Se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Isso mostra para nós que o arrependimento primeiramente começa com essa humilhação, né? Com essa humilhação diante de Deus, mas também com a confissão do que nós fizemos. Tem muita gente que, como alguns pregadores costumam dizer, o cara ele vai lá e está tudo errado, né? Mas ele, Senhor, perdão pelos meus pecados. Veja que esses irmãos aqui, chamar de irmão porque eles se converteram. Esses irmãos, eles deram nome aos seus pecados, dizendo muito claro o que eles estavam se arrependendo, da maldade que havia em suas mãos, da vida torta que eles levavam, da forma imoral que eles conduziam a vida. E aí então o texto mostra um outro ponto nessa postura de arrependimento. Além da humilhação, da confissão, há um senso de humildade, de consciência. Quando eles dizem bem assim, consciência da grandeza de Deus e da sua pequenez, da sua dependência, dizendo, quem sabe Deus se arrepende do mal que disse que ia fazer com a gente. Esses homens aqui, essa nação, não estão esperando nada. Eles dizem, olha, Deus vai destruir a gente. Eu não sei eu acho que não tem mais jeito. Mas quem sabe é um jeito de Deus não destruir a gente. Quem sabe Ele pode mudar dessa decisão quando vê de fato que nós nos arrependemos, que nós mudamos as nossas práticas pecaminosas e nos colocamos em uma posição de humildade diante dEle. E talvez isso aqui seja algo bem necessário para a gente hoje. Porque nós vemos por aí afora essas igrejas pregando o evangelho tão triunfante, né? Poderoso, que te coloca sendo a pessoa mais importante da face da terra, aquele sujeito que Deus não aguentou viver sem e teve que morrer de amor para poder ter a sua companhia, aquele sujeito que Deus estava tão sozinho e decidiu te desenhar, né? Essas coisas aí. Essas teologias por aí dizem isso, e aí quando você vem, fala, não, você é filho, você é o filho a gente é, né? Mas você é a preciosidade, Deus não vive sem você. E aí fala bem assim, que a gente tem que tratar Deus nesse tipo de relacionamento, exigindo de Deus, e não, você tem que pedir para Deus mesmo, e mandar e dar ordem para Deus, porque sua palavra tem o poder, você tem que decretar, você tem que ter fé,
Que é um falso evangelho que leva as pessoas a terem esse estilo de vida. Olha a forma que esse povo aqui lida com Deus. Quem sabe? Talvez, se Ele quiser. Talvez deveria ser isso também nas nossas vidas. Às vezes a gente acha bem assim, irmãos. Não sei se acontece com vocês, já aconteceu comigo. Assim, eu tô bem, estou indo na igreja. Mãe é crente, né? Tô crente. Nem pequei essa semana. Ofertei, né? Li um texto. Até preguei para um irmão lá. E a gente acha que esse negócio vai nos dando direito de ter outras coisas, de exigir de Deus que Ele tem que fazer alguma coisa. E quando acontece algo que não estava na nossa agenda, a gente fala, mas Deus, por que comigo, né? Agora, Fábio, porque eu batizei, que eu estou indo bem, que falou, né? Agora, né, João, que eu assumi ali o grupo de louvor, estou tocando, Deus, essas coisas. Esse negócio vai começando a acontecer com a gente acha que a gente tem esse saldo com Deus. Começa quase a orar igual o Marco Feliciano, né? Senhor, se eu tenho um crédito contigo no céu ainda, eu quero aqui, Pai. E começa a exigir de Deus. Não ouço mais, tá, irmãos? Eu ouvia quando eu tinha meus 17 anos. Parei de ouvir também, Deus me libertou. E a gente tem essa postura. Agora, esses homens não, essa nação não. Eles entendiam que eles dependiam exclusivamente da graça de Deus, que Deus podia intervir. Sabe por quê? Porque eles estão olhando para alguém que possivelmente a história chegou até eles. Esse sujeito aqui é o profeta, que Deus mandou fazer uma coisa, ele não fez, fugiu de Deus, tal. O cara quase morreu, Deus nem enviou tempestade, peixe, mas ele está aqui pregando para a gente. Quem sabe Deus não pode fazer com a gente o que fez com esse profeta? Quem sabe Deus não se arrepende, não mata a gente, nos dê vida e nos restaure e mude a nossa situação? E aí, como Deus é grande, compassivo em amor, longânimo, amoroso, bondoso, viu Deus o que fizeram. Deus viu a maldade de Nínive. Deus vê aquele pecado, aquele povo obstinado, cruel. Mas Deus também vê o arrependimento do povo. Deus vê como é que aquele povo se comporta diante da palavra pregada. A palavra encontrou lugar no coração, na mente. Houve não apenas um desejo de ser diferente, de mudar, não apenas uma constatação do erro, mas houve uma postura, um abandono da maldade, um novo jeito de caminhar, e Deus viu como é que isso aconteceu, e Deus então se arrependeu do mal que disse que haveria de fazer, né? E aí a gente chega nesse ponto e fala, mas que negócio é esse, irmão Wesley? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A gente já aprendeu isso. Deus é eterno em seus atributos. Deus é imutável. Nada pode mudar Deus, né? E, na verdade, isso está tudo certo. O problema é que, às vezes, a Bíblia tem uma dificuldade de traduzir aquilo que acontece com Deus para nós humanos entendermos, né? Deus é divino. Deus está muito além de nós. A gente não consegue dimensionar, compreender a mente de Deus. Isso excede, isso está para muito além de nós. A gente tem alguns reflexos aqui. Quando Deus tem misericórdia, traz iluminação, a gente consegue compreender isso através da sua ação iluminadora do seu Espírito Santo. A gente entenderá muito mais isso na eternidade, mas nem lá a gente vai conseguir esgotar a mente de Deus, né? Porque Deus é inexaurível, né? A gente vai de eternidade a eternidade conhecendo Deus e a gente não vai chegar ao fim disso, porque Deus é eterno, não tem como a gente saturar Deus. A linguagem utilizada aqui, porque a linguagem bíblica ela tem a tal da antropopatia, né? A irmã Clay ajuda aí, a irmã Clay, irmão presbítero Olival, né? O João. E aqui, na verdade, não é uma antropopatia, né? Que é atribuir um sentimento humano a Deus, para que a gente possa entender mais ou menos o que aconteceu com Deus. Não é que Deus se arrependeu. A gente se arrepende de fazer algo ruim para fazer algo melhor. Quando Deus se arrepende, a ideia é o seguinte, não é que Ele se arrependeu para fazer uma coisa que contrapõe aquela. Não, Deus deixou de fazer aquilo para fazer outra coisa, mas isso não quer dizer que Ele se arrependeu.
Porque aqui a profecia em si, geralmente todas as profecias nesse sentido, no Antigo Testamento, quando era trazido com um certo juízo a uma nação, um povo, principalmente ao povo de Israel, ela carregava com si uma alternativa. Olha, isso vai acontecer se você não mudar. Então, e aqui não é diferente. A cidade tem 40 dias. Deus não chegou tacando fogo para todo lado. Não, eu vou fazer um negócio aí. E quando eu estava isso, eu lembrei, né, aquela história, né, que a mãe, quando ameaça, é porque não quer bater, né? Ó, senão eu vou te bater. E nunca bate, né? Porque ela vai ficando com dó. Mas isso é mãe. Deus não é que fica com dó da gente. Ó, não, você está errado. Não, é uma condicional. Se você fizer assim, eu vou ter que agir dessa forma. Já está estabelecido. Eu não sei quem que é o teólogo, o cidadão que diz bem assim, que a gente pode usar um exemplo para a gente entender melhor esse ato de Deus, como o sol, né? O sol, quando ele bate na cera, a cera derrete, correto? Cadê o irmão ali que mexe com esses negócios de química? Entende mais de química do que eu, né? Mas eu acho que esse processo, não sei dizer também qual que é o processo que se sofre, né? Mas o sol derrete a cera. Mas se tiver um barro lá, meio mole, né, Lourival? O que vai acontecer? O sol vai endurecer o negócio. O sol é o mesmo, né? O tijolo, né? O sol é o mesmo. A matéria é diferente. E assim acontece na nossa vida. Olha, não é Deus que reage, Deus age. Quem reage somos nós. Deus traz uma palavra, qual que é a nossa postura? A gente ouve aquilo e tal, permanece da mesma forma? Não, então eu tenho que fazer o que eu ia fazer. Mas há uma reação contrária e esperada, até esperada da própria palavra, então aquilo é revertido em uma ação diferente da parte de Deus. E aqui aconteceu isso. Deus, ele teve compaixão daquela cidade, ele teve misericórdia. E na verdade ele faz isso, para a gente encerrar, ele faz isso, irmãos, porque quando ele dá a segunda chance para Jonas, eu falei isso na pregação passada, Deus não coloca na mão de Jonas, Deus não coloca assim também a segunda chance em nossas mãos, Ele coloca na mão do Filho dele, do Cristo. Deus pode se arrepender aqui de fazer isso que Ele ia fazer, aliás, de não fazer o que Ele queria fazer. Queria não, Ele ia fazer, Ele disse que a maldade estava chegando já nas suas narinas, já está diante da minha face aqui, eu estou cheirando maldade aqui, o negócio está feio lá embaixo. Deus, ele pode não fazer isso porque ele decidiu fazer isso no seu filho. Na verdade, a história não acaba aqui como a história do Abraão com o seu cordeiro ali que Deus proveu, né? Fala, cordeiro, pai, o cordeiro Deus proverá para si. E aí tem um cordeirinho engarranchado lá, e o Abraão vai e pega, né? E a gente acha que a história acaba ali, não acaba ali. Assim também como a história não acaba aqui desse povo. Porque Deus vai destruir o seu filho na cruz. Deus vai lançar sobre ele toda a sua ira que ia cair sobre essa nação. E a ira que ia cair sobre nós também. Por isso que a história permite Deus fazer o que Ele quer fazer. Porque o preço para isso Ele já pagou. O seu próprio filho, ele recebe em si a sentença, o pagamento no seu próprio filho. E agora nós também podemos nos alegrar com isso quando a gente tem essa consciência. Que assim como essa nação, nós também éramos extremamente maldosos, imorais, depravados, assassinos, pecadores excessivos. Aí você diz, não, mas eu nunca fui um cara tão assim e tal. Mas a Bíblia diz que a gente nasce no pecado. Nasce no pecado, a gente nasce inimigo de Deus, a gente nasce afrontando o ser santo, o nosso Criador. Quando a gente respira, a gente já está afrontando Ele no nosso nascimento. Nosso choro é uma afronta terrível, é mais um pecador nascendo. Mas aí o nosso Deus preparou um cordeiro desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo.
Ele olhou para cada um de nós e disse: vocês não dão conta de fazer isso. Eu não dou conta de fazer isso. Nós não damos conta. Nós carregamos maldade dentro de nós ainda. Desejos, pensamentos que são trabalhados dia após dia por Deus, pela palavra. E que se Deus deixasse a gente por um instante, tirasse a mão assim e falasse: fica livre. Hitler seria fichinha para nós. O Stanley lá, aqueles camaradas lá, seria fichinha. Até eles, Deus ainda dá uma segurada. Mas vai chegar um momento em que nós não teremos isso. Quando Deus, nós não, né? Os que estiverem no inferno serão tão mal quanto podem ser. Vai vir um para prefigurar esse negócio, que é o próprio anticristo, né? Mas com o seu jeito de fazer a maldade. Isso já é um outro assunto. O ponto aqui para a gente fechar e orar é você entender isso, irmãos. Deus, Ele não apenas concede misericórdia e perdão para aquelas pessoas que a gente julga que merece. Quando as pessoas passaram pela nossa vida, a gente listou na nossa listinha lá: isso aqui merece, isso aqui não merece. Deus olhou para nós e éramos todos imerecidos disso, dessa graça, e Ele teve compaixão de nós. Essa história vai mostrar para nós no final que ela não acaba, ela tem uma continuação que é na própria vida de cada um de nós, na própria história da igreja. Mostrar para nós que nós precisamos ter isso muito bem estabelecido dentro de nós. Que nós somos tão necessitados quanto qualquer um que está à nossa volta. Parecem ser as pessoas mais horríveis. De fato são horríveis, mas é um espelho daquilo que a gente foi um dia. Você não é mais isso, pela graça de Deus, não por causa de você. Porque Deus te privou de ser assim. Mas nós poderíamos ser tão piores quanto essas pessoas. Que só existe um remédio para salvar essas pessoas. Só existe um jeito de mudar a vida delas. E é a mensagem de Deus. De Deus. A mensagem que você conhece, que eu conheço, que nós temos. E Deus nos chama para essa missão, irmãos. Para essa difícil tarefa. De sair desse conforto aqui, ó, das nossas casas, da nossa igreja. E de ser desafiado pelas circunstâncias e ser um porta-voz da mensagem dele. Porque um dia nós também fomos livres. Livres das entranhas do inferno. Ele nos chamou para a vida. Aqui nós estamos para caminhar juntos nesse santo propósito. Nós vamos orar ao Senhor. Você pode apresentar diante de Deus a sua necessidade. Quem sabe essa palavra falou com você no seguinte aspecto, que você às vezes tem julgado errado algumas circunstâncias em sua vida, algumas pessoas. Quem sabe essa palavra te fez relembrar que Deus é longânimo e perdoador para te restaurar, para te curar. Quem sabe essa palavra te mostrou mais uma vez que não importa o que aconteceu na sua vida, Deus ainda continua sendo um Deus de segundas chances. E Deus é poderoso para pegar qualquer um de nós e fazer aquilo que Ele estabeleceu. Olha essa pregação desse sujeito. Que pregação, você daria o que para isso? E olha o que acontece. O maior milagre que você pode enxergar talvez ali na Bíblia. Uma cidade inteira desse calibre se arrependendo, gente. 600 mil pessoas cheias de maldade em suas mãos, em suas veias. Um rei descendo do trono. Um cara totalmente ímpio, distante de Israel. Tudo porque Deus decidiu fazer alguma coisa através de alguém que não queria fazer aquilo. Mas quem sabe você já saiu desse lugar. Você já não é mais aquele que não quer fazer. Talvez você quer fazer, mas ainda não fez. Já está bom, de bom tamanho. Só o fato de você desejar isso já está de bom tamanho. A gente vai prosseguindo aí. Mas só o fato de você falar: Deus, eu quero de alguma forma contribuir para o teu reino. Ser teu instrumento, me ajuda.
E aí a gente precisa ser transformado, curado em algumas situações, para que a gente possa, então, levar conosco essas marcas. Se você já aconteceu com você, então, você já está capacitado para fazer isso. Que Deus possa te usar aqui nessa cidade.